Marlon, obrigado por estar conosco. E essa é uma primeira pergunta que entendo que seja provocativa, mas de onde vem esse desejo da sociedade, de parcelas da sociedade, por esse descolamento? Em primeiro lugar, eu creio que esse desejo ele vem da evolução de uma sociedade que começou a se desligar de alguns padrões que sempre nos marcaram. Nós tivemos muita dificuldade, falo nós, sociedade brasileira, historicamente, tivemos muita dificuldade de nos desligar da ideia do coronelismo. Até hoje, na verdade, esse processo de rompimento do cordão umbilical não está concluído. Mas a nossa tradição política nos fez ver sempre a política como algo absolutamente parcial. Era aquele ao qual nós estávamos ligados, que antes era o coronel. Depois passou a ser o nosso partido político, PSD, UDN, gerando afiliações até emocionais. E com o passar do tempo, com a evolução, isso foi se tornando mais e mais complexo, até que surgiu uma nova leva de brasileiros que começou a perceber que isso não bastava. Era preciso começar a pensar o sistema. Como é que funcionam as eleições? Então não basta mais eu me posicionar eleitoralmente como parte, a favor desse ou daquele campo, mas que eu posso abstrair todo esse processo e, a partir de uma perspectiva de fora, tentar compreender o que acontece para que A ou B vençam. E aí identificar as falhas ocorridas no processo eleitoral e buscar encontrar maneiras de corrigir falhas sistêmicas, abstratas. Isso não é à toa que isso acontece já na chegada do século XXI. Começa a acontecer com a lei contra a compra de votos e se aprofunda com vários outros movimentos. Mas há uma forte tendência da sociedade brasileira de buscar soluções sistêmicas para problemas que são igualmente sistêmicos, que são problemas que nós observamos nas nossas eleições. Em que medida as leis de iniciativa popular podem ser consideradas e entendidas como instrumentos pedagógicos? Eu conheci o Francisco Whittaker, que era, então, secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, no final da década de 90. Ele me dizia o seguinte, que quando a Igreja Católica patrocinou a primeira lei de iniciativa popular conquistada, que foi justamente a Lei 9.840, a Lei 9840, eles não tinham sequer a certeza, e nem era esse o principal objetivo, de fazer uma nova lei realmente. Eu perguntei a ele, então, qual era o objetivo? O objetivo é mobilizar as pessoas, despertar, levar isso ao debate. É certo que alguém compre votos para vencer? Então, eles não imaginavam sequer que conseguiriam aprovar uma lei que depois teve um impacto tão impressionante sobre o direito eleitoral brasileiro. O objetivo era, antes de tudo, educacional, antes de ser um objetivo de mudar a lei. O mesmo depoimento eu posso dar sobre a lei da ficha limpa. Nós queríamos traduzir para a sociedade, ou convocar a sociedade a debater esse tema da importância da análise da vida pregressa dos candidatos. Que traços marcam a biografia do candidato? Então, nosso objetivo primordial era suscitar um grande debate nacional sobre isso. E nós utilizamos a ambiência da iniciativa popular de projeto de lei para levar esse debate. Então, a educação vem antes. A educação vem antes. Fazer crer para que aí efetivamente funcione a democracia. Quer dizer, as pessoas passariam a acreditar nesse instrumento e, a partir disso, protagonizariam e compreenderiam o verdadeiro sentido da democracia em suas vidas, vendo isso avançar. Seria algo mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Há algumas pautas que são extremamente majoritárias na sociedade. Pautas extremamente corretas, pautas até progressistas mesmo, só que emperram, elas não conseguem ultrapassar barreiras que as impedem de ser reconhecidas e validadas pelo modelo governamental, pelo modelo legal. A iniciativa popular ela é uma das vias para permitir que essas pautas positivas se convertam em uma nova institucionalidade. E nós, nessas duas iniciativas populares que o movimento que eu integro estiveram à frente, nessas duas oportunidades havia muita clareza quanto a isso, da oportunidade
da conversão dessas pautas públicas extremamente legítimas em novos patamares institucionais. E acabou funcionando. Essa ideia da iniciativa popular pode funcionar em municípios, pode funcionar em estados? Não faria igual sentido que a gente também estimulasse essa participação num nível mais local? Ou no nível local é possível compreender que as iniciativas podem ser de outra natureza? Eu tive a sorte, a honra, eu até diria, de acompanhar muitos processos de iniciativa popular em âmbito local que sucederam à conquista da Lei da Ficha Limpa. Os próprios padrões da Lei da Ficha Limpa, eles já são utilizados em mais de 100 municípios brasileiros como critério para nomeação de cargos em confiança. E isso por conta de iniciativas populares locais. Partiu do local ou partiu de algum vereador ou de algum prefeito? Não, já partindo da sociedade. E eles buscavam informação conosco, no começo. Depois eles começaram a circular projetos de lei, dizendo isso, que o município não poderia nomear para os cargos de confiança pessoas que são inelegíveis, pessoas que não poderiam se candidatar. E hoje mais de 100 municípios têm leis similares, grande parte em virtude, todas em virtude de mobilizações populares, mas boa parte em virtude de iniciativas populares de projeto de lei. E isso acabou estimulando outros movimentos também. Nós fomos procurados, por exemplo, pelo Greenpeace, que queria nos consultar sobre a nossa experiência para eles próprios tomarem uma outra iniciativa na área ambiental. Eu estive com pessoas interessadas na causa LGBT, que também estavam pensando num marco para o tratamento do tema da união civil entre pessoas do mesmo sexo, e eles cogitavam e cogitam fazer uma lei de iniciativa popular. Então, isso transcende o ambiente eleitoral, porque se trata de um exemplo de forma de exercício da democracia como um todo. E está presente esse instrumento nas leis orgânicas Sim. E nas constituições estaduais? Sim, as constituições estaduais e as leis orgânicas, por padrão, contêm isso. O que altera, normalmente, é o percentual do eleitorado. Normalmente, as leis orgânicas cobram a subscrição dos projetos de lei por 5% do eleitorado, o que é ótimo, porque é importante envolver a sociedade. Não é simplesmente mais um projeto de lei. Quando me perguntam se deveríamos diminuir esses percentuais, eu não sou muito simpático a isso. Eu não tenho uma convicção ainda, mas porque o próprio processo de envolvimento de um grande número de pessoas faz parte não apenas da legitimação do ponto de vista formal do projeto de lei, mas cobra um envolvimento de maior número de pessoas, e que para mim é a parte mais importante da coisa. Muito mais do que a conquista do marco legal. Eu estava nessa fila. Quando lhe perguntam, eu estava nessa fila agora. Eu ia lhe perguntar exatamente. Existem projetos tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado, enfim, no Congresso Nacional, que falam da possibilidade dessas assinaturas e dessas adesões poderem ser feitas, por exemplo, de formas mais atuais em termos tecnológicos, quer dizer, por meio da internet e coisas dessa natureza. Isso também, de uma certa forma, arrefeceria esse ímpeto de participação da sociedade? Ou, nesse caso, a gente poderia avançar? Aí sim nós poderíamos avançar. Eu sou muito mais simpático a isso, facilitar, e com o uso da tecnologia, a coleta da manifestação dos cidadãos, em lugar de restringir o número de participantes. Até porque com a internet nós poderíamos até ampliar o número, não necessariamente na Constituição, não precisa também, mas nós teríamos mais facilidade de ter mais pessoas participando. Nesse sentido, eu até queria registrar uma iniciativa que nós do MCCE estamos tomando junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, com o Ronaldo Lemos, e nós desenvolvemos um projeto, já estamos em fase avançada de realização desse projeto, para a construção de um software baseado especialmente em smartphones, com a finalidade de permitir um cadastramento formal das pessoas, com comprovação de identidade, dos seus títulos de eleitor e demais itens necessários à manifestação válida da vontade,
para que as pessoas pudessem ser convidadas a baixar esse software, esse app gratuito, para qualquer plataforma, e ter a opção de, na palma da mão, assinar um projeto de lei de iniciativa popular. Deixá-la preparada, em stand-by para Stand-by aderir. Exatamente. Então, o trabalho passa a ser comunicar às pessoas a existência daquela iniciativa popular e pedir sua adesão através do smartphone. Então, é uma proposta que, ao mesmo tempo, é ambiciosa pelo tamanho de pessoas que se pretende atingir, porque a ideia é realmente ter dezenas de milhões de brasileiros com essa ferramenta na mão, podendo a qualquer momento assinar um projeto de lei, e por outro lado, simples, né? Ambicioso e simples, porque de fácil execução graças ao estado da tecnologia. Existia um deputado, não vou citar aqui o nome do parlamentar, mas que à época em que o projeto estava na fase de coleta de assinaturas junto à sociedade, disse que era mais fácil uma vaca voar do que o projeto ser aprovado. E o projeto foi. Como um dos coautores do projeto Ficha Limpa, entre aquilo que se propôs, entre aquela energia depositada pela sociedade no Congresso Nacional, no instante em que as assinaturas e o projeto foram levados à Câmara dos Deputados, e aquilo que o Legislativo ofertou à sociedade, né, como parâmetro final, como projeto final, houve perda. Que perdas foram essas e o quanto isso impactou no ímpeto daqueles que tanto se esforçaram para que o projeto lograsse êxito? Olha, eu diria que algumas mudanças foram até pensadas por nós previamente. Quando nós apresentamos no projeto de lei original a ideia de que uma pessoa condenada já em primeiro grau de jurisdição já ficaria inelegível, nós não tínhamos a meta de que isso fosse aprovado pelo Congresso. O que nós queríamos era apresentar um patamar rigoroso, inicial, justamente para que nós pudéssemos ter base para uma negociação. Foi isso que se deu. A ideia do órgão colegiado, que foi uma das principais mudanças, ela já era previamente conhecida e aceita por nós. E nós utilizamos, inclusive, na hora certa, como patamar para a construção de uma barganha, no bom sentido, com o Congresso Nacional. Porque não se faz debate parlamentar sem negociação. É para isso que está o Congresso. Outras negociações tivemos que fazer. Por exemplo, essa relacionada à exigência de dolo, especialmente no que toca aos que foram condenados por improbidade administrativa. Mas nós aceitamos. Isso foi colocado, na época, como uma condição sine qua non para a continuidade da apreciação do projeto de lei. E nós fizemos uma análise de se deveríamos ou não aceitar e concluímos que sim. Por quê? Nós tínhamos e temos muitos juristas de grande experiência junto ao movimento e nós procuramos avaliar com eles como seria que o judiciário interpretaria esse tema do dolo. E nós concluímos que nós tínhamos grande chance. E nós acertamos, porque a exigência que se faz hoje na jurisprudência do TSE é mínima em relação a isso. Só para ter uma ideia, os julgados mais recentes afirmam que esse dolo não é um dolo específico, não é preciso ficar provando o que ele especificamente pretendia fazer a partir daquela conduta. Mas é o dolo genérico que fica revelado pelo não cumprimento da lei por alguém que tem o dever legal, tem a vontade legal, porque a vontade do administrador é definida por marcos legais, não é a vontade subjetiva. Né? O dolo, nesse caso, tem que ser redimensionado a partir daquilo que se está tratando, do direito administrativo e não do direito individual do agente. O TSE leu isso muito bem e praticamente afastou esse tema. Acertamos ao ceder em relação a isso. Outro aspecto em que nós negociamos, aí eu diria negociamos entre aspas, era algo que nós nem precisaríamos ter cedido, que era a permissão de que fosse concedida uma medida liminar para que alguém que se considerasse injustamente preterido pudesse buscar no judiciário uma autorização para provisoriamente participar do processo eleitoral. Mesmo que isso não estivesse na lei, existiria, porque faz parte do sistema.
O sistema de cautela, o poder geral de cautela, isso é inerente à própria jurisdição, né? Não se pode esperar sempre que haja o dano para depois haver a busca do judiciário. E esse poder cautelar, nós fizemos regrá-lo mais adequadamente na lei da ficha limpa. No final das contas, nós saímos com um projeto melhor do que ele era. Por quê? Porque ele havia sido feito pensando nas negociações que aconteceriam. E as negociações que aconteceram melhoraram o projeto. Esse aumento da responsabilidade da justiça, o senhor como ex-juiz e, à época, inclusive, da coleta de assinaturas, como magistrado, entende que a justiça estava e está preparada para esse protagonismo e aonde a justiça pôde melhorar e ainda pode ser aprimorada no que diz respeito a essa responsabilidade adicional que foi lhe ofertada pelo projeto? O processo de construção da ideia de que a justiça, de que os juízes deveriam ter um papel mais forte nas eleições, ele é um processo histórico, secular no Brasil. É ele que vai fazer com que, por exemplo, logo depois da Revolução de 30, e já no discurso de posse, Getúlio Vargas anuncie que irá instituir uma justiça eleitoral para retirar as eleições das mãos dos caciques, que era quem comandava, os coronéis comandavam as eleições. E não é à toa que a justiça eleitoral nasce 2 anos depois, em 32, por mãos de Vargas, para que fosse cumprido o papel de quê? De contar votos, que era o papel que as juntas cumpriam muito mal antes, falsificando e fazendo as eleições a bico de pena. A justiça eleitoral nasceu para contar votos. No final da década de 90, a sociedade começou a dizer o seguinte: não basta. Nós queremos que vocês digam se as pessoas, antes de emitir os votos, não estão sendo pressionadas, extorquidas, ameaçadas ou então subornadas para votar. Isso é um assunto que a Justiça Eleitoral deve cuidar também. E, embora isso não seja muito claro, a Constituição é extremamente econômica nas atribuições, ao dar à Justiça Eleitoral atribuições no campo dessa jurisdição, é mais no campo da administração que ela opera. Embora haja essa economia na Constituição sobre a Justiça Eleitoral enquanto organismo de jurisdição, a sociedade vai, ela dizendo que quer que a Justiça Eleitoral cumpra esse papel. Faz isso através de 2 iniciativas populares. A Lei 9.840, para que a Justiça Eleitoral passe a dizer que as pessoas que compraram votos devem ser afastadas do pleito, e depois a Lei da Ficha Limpa. Então, isso não foi algo invocado pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não planejou isso, nem pretendeu isso para si. Isso veio de segmentos sociais mobilizados que resolveram eleger um ator institucional para operar como árbitro do processo. Que outro ator institucional poderia ser que não a Justiça e, particularmente, a Justiça Eleitoral? Então, se retira, termina assim um ciclo que começa com os coronéis fazendo as próprias eleições e termina, mas a democracia nunca termina, né? Chega ao nosso tempo com a sociedade dizendo: nós não queremos o oposto disso, queremos uma instituição republicana cuidando das eleições e dizendo se elas estão sendo feitas da maneira correta. Existe nesse sentido um debate que contrapõe ideias, e por isso um debate, e acho que é bastante importante e relevante para a sociedade. Uma parcela diz que a justiça eleitoral no Brasil é rulemaker, quer dizer, ela é fazedora de leis, ela faz as leis. A justiça e outros pontos, outros polos desse debate dizem não, a justiça não faz leis. A justiça, quando muito, interpreta as leis existentes. A contraposição a isso sim, mas ao interpretar, por vezes, muda de maneira significativa a compreensão que se tinha acerca daquelas leis, inclusive em alguns instantes durante o ano calendário eleitoral. Recentemente, em 2015, nas pautas de discussão da reforma política, chegou-se a falar na possibilidade de arrefecer um pouco esse ímpeto das resoluções, sobretudo em anos eleitorais. O senhor entende que esse é um debate relevante e deveríamos ficar onde estamos ou poderíamos, de alguma maneira, alterar isso? Eu acho que nós precisamos alterar isso. A Justiça Eleitoral normalmente tem usado muito bem
o seu poder regulamentar. É próprio das administrações o uso do poder regulamentar. E é bom lembrar que a justiça eleitoral, ela é, ao mesmo tempo que um ambiente de jurisdição, ela é também um ambiente de administração. E o administrador não pode cumprir bem o seu papel sem esse poder de esmiuçar as leis através dos seus regulamentos. É exatamente esse o papel cumprido pelas resoluções do TSE. É a justiça eleitoral, enquanto administração, editando regulamento para a lei. Mas assim como a administração nos outros âmbitos, como no executivo, ela também não está autorizada a desbordar do limite da lei. Isso às vezes acontece. Não diria que isso seja uma marca constante da justiça eleitoral. Eu dou um exemplo aqui. A lei estipula que o candidato que não prestar contas de campanha, ele fica sem quitação eleitoral, fica impedido de obter a quitação eleitoral, com o que ele fica privado do acesso a uma série de direitos, inclusive de se candidatar, já que é um dos requisitos para a candidatura a prova da quitação eleitoral. Mas, ao regulamentar a matéria, o TSE disse mais. Ele fica impedido de obter a quitação eleitoral e, se ele prestar contas depois do prazo, ele mesmo assim continuará por todo o período da legislatura para a qual ele concorreu, impedido de obter a quitação. Então, disse mais do que disse a lei, limitando direitos, limitando de forma extremamente severa direitos. Era mais razoável que o legislador o fizesse. Então, isso é, para mim, uma demonstração de que, às vezes, isso acontece. Mas eu diria que, em geral, a Justiça Eleitoral tem utilizado muito bem o poder regulamentar. O que o senhor entende quando se depara com o termo modernização da justiça ou do judiciário? E uma segunda pergunta nesse sentido. Existiram, em contextos distintos, a bem da verdade, falas recentes de presidentes do STF, uma ligada a possíveis acordos que seriam feitos entre magistrados e advogados que produzissem resultados estranhos àquilo que a lei previa. Ex-ministro Joaquim Barbosa, quando presidiu o STF. Advogados muito poderosos se juntam a juízes e produzem resultados estranhos ao que a lei diz. E outro ministro do STF, num outro contexto, né, dizendo que a justiça não poderia ser afrontada numa democracia. É possível debater a justiça numa democracia a ponto de aprimorá-la e até qual limite? É possível e é necessário debater a justiça numa democracia, e justamente por estarmos numa democracia, nós temos o dever de fazê-lo. A justiça, ela precisa ser repensada em todos os níveis. Eu não estou dizendo que nós vamos partir de um universo perdido, totalmente inadequado. Não, nós temos um bom ponto de partida. O judiciário brasileiro, ele opera bem em uma série de fundamentos. Peca fortemente em outros, mas o ponto de partida para um debate, para uma reforma do judiciário, é um ponto de partida muito bom. A Suprema Corte deve ser o primeiro lugar sobre o qual se deve pensar, porque é onde menos se tem a ideia de que se possa tocar, e pode se tocar, e deve se tocar. Fala-se muito no critério para composição da Suprema Corte. Alguns entendem que o modelo atual é exageradamente partidarizado. Fala-se em outras alternativas, mandato para o ministro, mandato de 10 anos. Alguns sugerem também algum tipo de possibilidade de carreira até chegar ao Supremo, quem sabe com membros egressos aí dos outros tribunais superiores. Mas, no mínimo, nós deveríamos oxigenar o processo de escolha dos membros do Supremo com o aumento da participação da sociedade na escolha do nome. Na vizinha Argentina, por exemplo, nós temos um exemplo muito bom. Um nome apresentado pelo presidente, ele se submete a várias rodadas de debate parlamentar e sempre permeadas pela abertura do espaço para
sociedade civil e para os cidadãos em geral se manifestarem. Quase uma lógica de audiência pública, por exemplo. Uma lógica uma grande sabatina da qual participa toda a sociedade argentina. Todo mundo tem a possibilidade, um prazo, inclusive, de mandar manifestações para o parlamento sobre aquele nome. Inclusive, há poucos anos, um nome foi rejeitado por causa disso. Um nome indicado pela presidente da Argentina na época se submeteu a uma crítica social tão forte, graças a esse processo democrático de debate que há lá, a ponto de o nome ser retirado antes da conclusão do processo. Então, eu acho que esse processo de democratização da escolha pode ser bastante interessante. E nos demais níveis, a justiça brasileira, ela sempre foi a justiça dos poderosos. Nós tínhamos um fluxo muito grande de pessoas que ora estavam no governo, ora eram magistrados, de magistrados voltavam a governantes. Isso sempre foi uma característica da nossa infância da justiça. E famílias também, não? E famílias. Tudo isso sempre esteve presente dentro de uma matriz colonial muito próxima do que marcava os outros campos das instituições públicas brasileiras. Quando falamos em modernização, essa mesma palavra pode revelar muitas expectativas. Para o empresário, a modernização da justiça pode representar a solução mais rápida de litígios entre empresas, por exemplo. Na visão do consumidor, a modernização da justiça significa que ela responda mais rapidamente aos danos que foram causados pelas empresas. Então, de qualquer ponto de vista que nós olhemos, nós teremos modernizações possíveis. E eu acredito que a melhor forma de encarar a modernização é justamente juntar todas essas expectativas e tentar colocá-las numa grande mesa e ver quais são as frustrações de todos os segmentos. Mas a diferença é que nós temos que ver de todos os segmentos, não só da elite, não só de segmentos mais que seriam mais próximos da representação do que antes foram os nossos patronos, mas de todos, de consumidores, de trabalhadores, ambientalistas, de todas as visões, e ver quais são as queixas, do que vocês se ressentem. Eu sou muito ligado aos movimentos sociais, até por conta do universo em que eu emergi. E por isso eu converso com muitos segmentos da sociedade. Todos têm queixas. E eu acho que todas as queixas são plausíveis, não no sentido de que devam ser simplesmente acolhidas, mas todas essas queixas merecem ser debatidas. Democratizar é modernizar. Modernizar é democratizar. Perfeito. Exato. Perfeito. Modernizar é democratizar. É parar de achar que o judiciário é uma força em si mesma, porque ele não é. Ele só tem sentido visto dentro de uma perspectiva democrática e sujeito a todos os princípios que são inerentes à democracia, como a república, a dignidade da pessoa humana, o próprio princípio democrático. Tudo isso marca a gestão, deve marcar a gestão do Poder Judiciário. Por isso que eu acho que essa modernização é realmente a democratização. Significa todos os segmentos poderem falar e serem ouvidos efetivamente num processo de reinvenção do judiciário brasileiro. Advogado, doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Saragossa, especialista em Direito Eleitoral. Brasil conversou com Marlon Reis. Marlon, muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado.